TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 27 de julho. E nesta edição, comissão da Câmara Municipal de Petrópolis acompanha avanços na intervenção do transporte público. A Prefeitura de Petrópolis oferece curso gratuito de operador de computadores em parceria com a Firjan Senai. SUS cria comitê para negociar preços de medicamentos. E o diálogo com o objetivo de destacar o Leia Mulheres Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui no estúdio da TV Correio da Manhã, aqui nesta segunda-feira, começando, é claro, mais uma semana, a última desse mês de julho. E olha só, gente, agora vamos para um caso que é, claro, muito indignante, uma situação que comoveu a cidade de Petrópolis e moveu os moradores da cidade, que realizaram na manhã de sábado uma manifestação em homenagem ao gato Loki, para cobrar justiça pelo caso de maus tratos que chocou a cidade. A manifestação teve início na Praça da Liberdade e seguiu até o bairro Gulf, local onde o animal foi queimado vivo dentro de uma churrasqueira improvisada. Não ao contrário! Justiça pelo Loki! Justiça pelo Loki! Com cartazes e pedidos por punição aos responsáveis do crime do caso do gato Loki, os participantes percorreram da Praça da Liberdade, no centro, até o bairro Gulf, onde aconteceu o caso, em defesa da causa animal, e pediram mais rigor no combate aos crimes de maus tratos. O ato ocorreu poucos dias depois da confirmação da morte de Loki, que não resistiu às complicações provocadas pelas graves queimaduras. Justiça pelo Loki! 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 Segundo o relato da tutora, o gato teria sido atraído com comida por um grupo de pessoas e colocado dentro de uma churrasqueira improvisada, causando queimaduras graves por todo o corpo. Mesmo gravemente ferido, Loki conseguiu voltar para casa, onde foi encontrado pelos tutores e levado imediatamente para o atendimento veterinário. Loki permaneceu internado por cerca de 28 dias, onde passou por tratamento intensivo, mas morreu na última quarta-feira. A Polícia Civil informou que as investigações continuam na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Vale destacar que, pela legislação brasileira, a prática de maus tratos contra cães e gatos é considerada crime, com pena que pode chegar a 5 anos de reclusão, além de multa. E destacando mais uma vez a gravidade desse caso e que a gente espera muito das forças de segurança aqui da cidade que descubram quem são os responsáveis por esse caso incrédulo e hediondo que foi cometido aqui no nosso município. E numa outra situação bem complicada, a tragédia da comunidade do Contorno, ocorrida em novembro de 2017, ganhou novos capítulos na última semana. O Ministério Público Federal pediu revisão da perícia para as indenizações justas para as vítimas do desastre. A TV Correio da Manhã conversou com uma das vítimas da tragédia que aconteceu há quase uma década, que relatou as dificuldades enfrentadas desde o ocorrido. Foi muito assustador para mim e para minha família ouvir o barulho da queda do túnel e ter que passar por toda a humilhação de perder a nossa casa. Quase 10 anos após o rompimento do terreno na comunidade do Contorno, o caso continua ganhando desdobramentos. Em novembro de 2017, uma cratera se abriu na localidade e engoliu uma casa de 3 andares. Outras residências ficaram destruídas e a vida das famílias que moravam no Contorno mudou completamente após o episódio. O Ministério Público Federal pediu a complementação do laudo pericial, que vai servir de base para calcular as indenizações das famílias atingidas pelo desastre. O objetivo é garantir que a avaliação dos imóveis reflita as condições existentes à época do desastre e não a atual situação das casas, após anos de abandono involuntário. Ficamos fora de casa, Ficamos morando de aluguel.
Saímos da nossa casa própria, sem nada, sem absolutamente nada, nem documentos a gente pôde buscar. Emily Santos voltou a morar com a família na comunidade após 2 anos. No entanto, muitas casas permanecem interditadas, famílias ainda aguardam indenizações e o processo judicial, segundo o Ministério Público, segue discutindo quanto vale atualmente o patrimônio perdido. E seus moradores ainda necessitam de morar de aluguel, em aluguel com aluguel social. Para Emily, o sentimento de insegurança não passa. Porque mesmo que a cratera tenha sido tampada, não há manutenção dentro do túnel, então a qualquer momento também uma tragédia pode acontecer. Em relação ao processo que tramita na Justiça, o Ministério Público esclareceu que não pretende substituir a metodologia adotada pela perícia judicial. O MP pede que o trabalho seja complementado com informações produzidas mais próximas da data da tragédia. Segundo o Procurador da República, Charles Estevão da Mota Pessoa, a perícia judicial foi realizada apenas em setembro de 2024, quase 7 anos após o rompimento do terreno. Nesse período, muitos imóveis permaneceram fechados e sem manutenção, circunstância que pode ter reduzido artificialmente seus valores de mercado. Estamos há quase 10 anos, com processo no Ministério Público e processos individuais para indenização por danos morais e também uma indenização para os moradores que não puderam voltar para as suas casas. A situação da comunidade do contorno é uma luta contínua que carrega uma história. Eu perdi a minha memória, eu perdi as lembranças da minha casa, as lembranças da minha comunidade, as minhas fotos de infância, todas foram destruídas com o tempo. A comunidade do contorno fica localizada às margens da BR-040. Na época, a rodovia federal era administrada pela Concer. Segundo o Ministério Público Federal, 8 imóveis receberam, na perícia judicial, valores inferiores aos atribuídos pela Concer em 2018, antes mesmo da atualização monetária. Com a correção de valores, praticamente todas as perícias judiciais ficam abaixo das estimativas iniciais. O MP pede que sejam consideradas as metragens apontadas nas avaliações extrajudiciais da Concer, as áreas dos terrenos e o estado de conservação dos imóveis, com base em dados coletados após o desastre ambiental. Foi uma dor muito grande. A gente perder a nossa moradia é uma dor muito grande. A gente vê as crianças desesperadas saindo da escola de uma hora para outra porque tem uma cratera na sua rua, na entrada da sua rua. É desesperador. E agora, partindo para uma parte um pouco mais leve do nosso programa de hoje, a Prefeitura de Petrópolis realizou mais uma edição do CRES Itinerante neste sábado. A ação aconteceu na Escola Municipal Governador Marcelo Alencar, no Quitandinha, contabilizando 818 atendimentos e aproximando os serviços públicos da população. No local, ao longo do dia, moradores tiveram acesso de forma gratuita a diversos serviços da Secretaria de Assistência Social, como a inclusão e atualização do CAD único, orientações sobre benefícios sociais, atendimento do programa Criança Feliz, divulgação do programa de erradicação do trabalho infantil, além de outros serviços voltados às famílias da localidade. Para entender um pouco de como é que funciona essa ação, vamos conferir um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura. Olha só. A ideia do CRES itinerante é justamente essa, estar próximo da população e facilitando o acesso deles aos serviços, Então, por isso que a gente resolveu fazer essa junção de serviços no mesmo lugar. Os serviços oferecidos é a atualização do cadastro único, E a inclusão, Enel, solicitação da tarifa social da Enel, da Águas do Imperador, serviços de saúde, vacinação, defensoria pública. A gente também está contando com o Espaço Kids também para recreação das crianças. E temos também a Fundação Leão 13, que está auxiliando a população para emissão de gratuidade dos documentos. Eu estava precisando da identidade, aí vim aqui na escola resolver porque eu estou precisando para tirar outros documentos. E falando em serviços gratuitos para a população, a Prefeitura de Petrópolis está com inscrições abertas para o curso gratuito de operador de computadores. A capacitação é realizada em parceria com a Firjan Senai e vai oferecer 30 vagas para quem deseja se qualificar na área de tecnologia.
O curso será realizado no Espaço da Tecnologia e Inclusão Comunitária, no Bingen, com carga horária de 180 horas. Durante as aulas, os alunos vão aprender a utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos, além de conteúdos sobre organização de dados, segurança da informação e propriedade intelectual. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e o ensino fundamental completo. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. As aulas vão começar no dia 3 de agosto e serão realizadas entre segunda e sexta-feira, sempre no período da tarde. Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional e preparar os trabalhadores para um mercado que exige cada vez mais conhecimento em tecnologia. A formação será ministrada pela Firjan Senai, seguindo o mesmo padrão das unidades da instituição. Vai ensinar a ele a ter uma noção do que é o sistema operacional, o que são os aplicativos básicos que ele vai ter que utilizar no dia a dia, no seu emprego, como uma planilha eletrônica, um editor de texto, uma aplicação para fazer apresentações, né? E conhecer os periféricos do computador, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho, pelo site da Prefeitura. No momento da matrícula, os candidatos devem apresentar documento de identidade, CPF, comprovantes de escolaridade e residência. Menores de idade precisam estar acompanhados da documentação do responsável legal e candidatos PCD devem apresentar laudo ou documento que comprove a deficiência. E a gente faz essa conexão através da Casa do Trabalhador, o nosso departamento de trabalho, emprego e geração de renda, que a gente vai cadastrar todos os currículos dos participantes desse curso e a gente vai inserir no nosso balcão de empregos do município. Além desse curso, a Prefeitura já planeja novas capacitações na área da tecnologia. A expectativa é oferecer, em uma próxima etapa, formações mais avançadas, como desenvolvimento front-end e back-end, voltadas a criações de sites, portais e aplicativos. Em um mercado cada vez mais digital, a iniciativa amplia as oportunidades de qualificação gratuita e de inserção profissional. E agora, trocando de assunto mais uma vez, o Centro Espírita Sul e Luz realizou uma assembleia na noite de quarta-feira da última quarta-feira, que marcou a formalização jurídica de uma das mais tradicionais casas de axé da região serrana do Rio de Janeiro. A iniciativa representa um importante avanço na defesa da liberdade religiosa, na valorização da cultura afro-brasileira e fortalece a preservação de uma umbanda na cidade de Petrópolis. A comunidade do Povo Santo de Petrópolis viveu um momento histórico com a realização da Assembleia Geral da Fundação do Centro Espírita Sul e Luz no dia 22 de julho. A iniciativa marcou a formalização jurídica de uma das mais tradicionais casas de axé da região serrana e representa um avanço na preservação da Umbanda na cidade de Petrópolis. A formalização faz parte do projeto chamado de Raízes Fortes. Ontem a gente deu um pontapé inicial, né, de estar fazendo essa legalização dos terreiros. E a parte que leva a legislação muda, está sempre alternando, né? E a gente tem que acompanhar. A Assembleia teve como objetivo a aprovação do novo Estatuto Social e a posse da primeira diretoria formalmente constituída, presidida pelo pai Fernando de Ogum. O ato assegura personalidade jurídica para a entidade, fortalecendo a atuação institucional e ampliando o acesso a políticas públicas, benefícios legais, editais culturais e demais instrumentos de fortalecimento nas organizações religiosas. Porque a gente deu essa alavancada e conseguimos registrar o terreiro, deu o primeiro terreiro, né, de muitos, porque aqui na cidade tem muitos terreiros, eu acho que é na média de uns 400 terreiros que tem aqui. E a maioria não é registrado, né? Não tem o seu direito assegurado pela lei, né?
Fundado em 26 de maio de 1954, o Centro Espírita Sul e Luz construiu ao longo dos anos uma trajetória voltada na prática da Umbanda, na assistência espiritual, no acolhimento e no desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade. O terreiro se tornou referência na preservação de tradições religiosas de matriz africana em Petrópolis. O projeto Raízes Fortes visa oferecer suporte técnico, jurídico e institucional para as casas de axé. A iniciativa está estruturada em 4 pilares: acolhimento, formalização, capacitação e salvaguarda da memória. Ao concluir a formalização jurídica, o Centro Espírita inaugura uma nova etapa de sua história, consolidando um legado construído ao longo de mais de 70 anos. O Centro Espírita Sul e Luz costuma promover nas ruas de Petrópolis o Samba de Malandro. As festas acontecem no bairro Esperança, onde o terreiro fica localizado, e reúnem cerca de 2.000 pessoas. Então, assim, adeptos e pessoas que nunca viram vão lá e ficam apaixonados, porque é uma coisa muito prazerosa, né, de estar ali, curtir aquela festa. Tem uma mistura de pagode com religião, é um cultural, né? Apesar disso, as religiões de matriz africana ainda sofrem muito preconceito. Para Pai Fernando, muitos ainda não se conscientizaram sobre a gravidade da intolerância religiosa. As pessoas têm que ter essa conscientização, tem que ter. As pessoas têm que botar na cabeça que as coisas têm que ser divididas. Não é só a religião, o preconceito religioso, é o preconceito de cor. Não existe isso. A gente é um só. O sangue é igual de todo mundo, entendeu? Inclusive, vale destacar que a gente recebeu o Pai Fernando aqui no Correio Petropolitano Debate. Ele falou bastante justamente sobre o significado dessa questão da formalização e desse reconhecimento. Então, se você quiser acompanhar um bate-papo mais extenso, uma conversa com, é claro, mais informações, você pode entrar lá no nosso Facebook e no nosso YouTube, só pesquisar TV Correio da Manhã, como está aparecendo aqui na nossa barrinha, e ficar por dentro dessa entrevista e de todas as outras aqui do Correio Petropolitano Debate. E, gente, ainda nessa parte cultural, o segundo Arraiado Agita Petrópolis movimentou a cidade neste sábado. A festa foi marcada por muita alegria, integração e, é claro, atividade física. Na celebração, alunos dos 11 núcleos do programa se reuniram para uma grande festa com direito a aulão de dança, quadrilha junina, comidas típicas e um espaço para as crianças. O secretário de Esportes da cidade, Leandro Cronenberg, inclusive destacou que o evento realizou o propósito do programa, que é mais do que incentivar a prática esportiva, visa criar laços, promover saúde mental e transformar vidas através da convivência. Vamos acompanhar um outro vídeo publicado nas redes da Prefeitura. É com muita alegria que a gente traz essa festa linda, esse arraiá lindo, as pessoas unidas, todos os núcleos reunidos, né, fazendo a prática da atividade física, fazendo a socialização, o bem-estar. A gente fica muito feliz com a nossa segunda edição, o Arraiado Agita. Agito Petrópolis na minha vida foi muito bom, alegria, tudo, a harmonia, a amizade que a gente conhece. Eu gosto muito, me melhorou muito as minhas pernas e é muito animado, eu gosto muito. Inclusive, vale destacar que você consegue mais informações sobre a Agita Petrópolis lá nas páginas da Prefeitura ou indo ali na Secretaria de Esportes, que fica na rua 16 de março. Projeto bem interessante que nós já comentamos mais de uma vez também aqui no programa. Mas agora, para encerrar a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje, vamos para o nosso Correio Político. E olha só, gente, a Comissão Especial da Câmara Municipal de Petrópolis se reuniu para avaliar o andamento da intervenção na concessionária responsável pelo transporte público da cidade. Participaram do encontro o presidente da comissão, o vereador Tiago Damasceno, o vereador Fred Procópio e um representante do gabinete da vereadora Júlia Casamasso. Entre os principais temas discutidos estiveram a recuperação da frota, a retomada de linhas e a situação financeira da empresa Turp Transportes.
Durante a reunião, foram apresentados dados que mostram uma melhora gradual na operação do sistema. Cerca de 90% da frota prevista já está em circulação após a recuperação de veículos que estavam parados para manutenção. A expectativa é que mais ônibus sejam liberados nas próximas semanas, com a conclusão dos reparos e a chegada de peças, permitindo ampliar a oferta de viagens e reativar linhas suspensas. Outro anúncio feito durante o encontro foi a implantação da linha 303, que vai atender diretamente o Hospital Alcides Carneiro e oferecer uma nova opção de deslocamento para os moradores de Itaipava. A comissão também informou que outras linhas de maior demanda poderão voltar a circular em dias úteis, conforme a disponibilidade de veículos. Os vereadores também acompanharam informações sobre a situação financeira da concessionária. De acordo com o interventor, salários, depósitos atuais do FGTS, consignados e benefícios dos trabalhadores estão sendo mantidos em dia. Além disso, houve aumento da arrecadação diária com a redução da evasão de passageiros e reforço na fiscalização operacional e na manutenção da frota. Também observamos que o número de ônibus quebrados dentro da garagem diminuiu, né? A gente já chegou a fazer visita onde encontramos mais de 30 ônibus quebrados. Nessa última visita tinham 16 ônibus que estavam em fase de manutenção. Por outro lado, o vereador destacou que ainda há pontos críticos que afetam diretamente a população, especialmente trabalhadores e estudantes que dependem do transporte público todos os dias. Ele também cobrou a retomada de linhas que ainda não voltaram a operar, como o ônibus Quitandinha via Alto da Serra. Por exemplo, a quebra de alguns ônibus no dia a dia, nas viagens da Turp, que continua acontecendo. Uma outra questão são as viagens nos primeiros horários, né, que continua muitas comunidades e muitos bairros sem ter os primeiros horários na parte da manhã. A comissão foi informada ainda de que o relatório final da intervenção está em fase de conclusão e será encaminhado à comissão processante instaurada pela Prefeitura. O documento reunirá informações técnicas sobre a situação operacional, financeira e administrativa da empresa. Os parlamentares afirmaram que continuarão acompanhando a intervenção com novas visitas técnicas, análise de documentos e fiscalização das medidas adotadas para melhorar o transporte público de Petrópolis. E como já havia adiantado, com essas informações encerramos a parte petropolitana do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias,
em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, depois da passagem da frente fria no fim de semana, o tempo vai voltar a ficar firme em toda a nossa região de cobertura nesta terça-feira. O sol predomina ao longo do dia sem previsão de chuva e o destaque fica para a formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã em algumas cidades aqui da região serrana. Durante a tarde, as temperaturas voltam a subir, garantindo um dia agradável e com céu aberto. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, em Nova Friburgo, por exemplo, a terça-feira vai ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer e novamente durante a noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo também permanece firme. A terça-feira vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo durante a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo fica ainda mais aberto, com sol durante todo o dia e sem nuvens no céu, com os termômetros na casa dos 30 graus. Em Paraíba do Sul, o sol aparece inteiro sem nuvens e à noite o tempo continua aberto. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a terça-feira também vai ser de sol o dia todo sem nuvens no céu e à noite o tempo segue aberto. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, a Casa Firjan recebe até o mês de outubro a exposição O Brasil na Garrafa, Cachaça, Identidade, Cultura e Tecnologia, realizada pela Firjan e pela Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro. A exposição celebra o produto industrial fluminense, considerado de alto padrão. Nós queremos mostrar essa riqueza do produto, né? Essa história e essa história da cultura da cachaça.
a exposição O Brasil na Garrafa, Cachaça, Identidade, Cultura e Tecnologia, promovida pela Firjansese e pela Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro, faz referência ao produto reconhecido internacionalmente como parte da identidade do povo brasileiro. A cachaça é tida como patrimônio cultural do país e é produzida no Brasil desde o período colonial. Desde os primórdios da colonização que se produz cachaça. A cultura canavieira no Brasil é muito forte. Então, se você olha a história e se você examina a cultura, você vai encontrar essa expressão. Exibida até o dia 4 de outubro, a exposição busca destacar a cultura e a importância da cachaça para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro. Nós sistematizamos lá na APACERJ uma série de conhecimentos, tanto históricos quanto culturais, a respeito da cachaça. Você conta a história do Brasil, conhecendo ali a história da cachaça. A presidente da associação destaca a expressividade do setor no estado do Rio de Janeiro, que mesmo não sendo o maior do país em números, possui reconhecimento nas comunidades nacional e internacional. O estado do Rio de Janeiro é reconhecido hoje como um território da cachaça de qualidade. E esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos, com apoio de muitas entidades. Na Casa Firjan, a exposição percorre dimensões simbólicas da cachaça, como gastronomia e coquetelaria, literatura e música, medicina popular, rituais religiosos e festas, rótulos e cultura visual, tendências atuais no mercado que consolidam como produto premium e protagonismo feminino na indústria. O evento acontece na Casa Firjan com entrada gratuita. Para visitar, basta comparecer à Rua Guilhermina Guinlé, número 211, em Botafogo, no Rio de Janeiro, de terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 6h30 da tarde. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você
e com você. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo mais uma vez com a Linda Feitosa do Leia Mulher de Petrópolis, que veio justamente conversar um pouquinho sobre a agenda do Leia e também sobre uma premiação mais do que especial recebida recentemente. Tudo bem, Linda? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Hugo? Boa tarde a você, a todos os ouvintes. É verdade, é uma premiação esse do Maestro Guerra Peixe que é muito significativa mesmo. Sem dúvida nenhuma, mas antes da gente falar dele, é claro, é sempre bom a gente reforçar, você já veio aqui mais uma vez, a Drica também veio, diversos participantes do Leia Mulher de Petrópolis já compareceram aqui no Correio Petropolitano Debate, mas sempre pode ter aquela pessoa que não conhece o Leia Mulheres, não sabe sobre o projeto, então pedir que você explique o que é o Leia Mulheres Petrópolis. Olha, o Leia Mulheres Petrópolis é um movimento aqui local, mas que está inserido no movimento nacional, então o Brasil inteiro tem Leia Mulheres, e cada cidade carrega o nome específico, né? Então é Leia Mulheres Petrópolis. Por favor, sigam nas redes sociais para conhecer esse movimento que em setembro faz 10 anos. Então é algo muito significativo não só para mim, como para as participantes e a cidade no geral, né? Porque todos nós ganhamos quando falamos de literatura. E a gente tem um encontro do Leia, que é esse encontro clássico que acontece agora online. E fora isso, a gente tem feito outros movimentos que são presenciais pela cidade. Perfeito, inclusive vamos falar de mais de um hoje, ponto bem importante da gente destacar, mas daqui a pouquinho vocês vão saber mais sobre. Antes de tudo, antes de falar justamente sobre a agenda, muito importante a gente falar sobre o Prêmio Maestro Guerra Peixe da categoria especial. Primeiro de tudo, parabéns, você sabe, já sou um fã declarado do Leia Mulher de Petrópolis, e eu queria perguntar para você, como é que foi a emoção de receber essa premiação? Olha, Hugo, quando a gente fala de prêmio, né, isso aqui é um símbolo que está dizendo para a gente de uma trajetória, né, e está dando pauta à nossa existência como validação que, de alguma forma, a gente ajuda, a gente contribui com a literatura para a cidade, para as pessoas. Então, é isso, é o reconhecimento através desse prêmio que é extremamente significativo, porque é o prêmio cultural da nossa cidade. Então, ele tem uma relevância na sua simbologia, na sua estética, em toda a estrutura. Porque, assim, se nós formos falar de reconhecimento, tanto pelo viés da psicologia, pelo viés da própria filosofia, né? E se a gente for para o contexto da estima social, então esse seria um prêmio nosso, da cidade, do Leia, desse movimento, que é um movimento que completa, como eu falei, 10 anos, e para termos 10 anos em uma cidade lendo mensalmente livros, autoras, participantes que ficam, que às vezes saem,
mediadoras também, a Drica é a 4ª mediadora neste movimento comigo, que eu trouxe, né? Então, são 10 anos nessa insistência, porque tem sempre, acarreta sempre algumas questões, e permanecer, porque é uma questão da importância que tem para mim, como pessoa, esse montante, esse acervo de leitura que eu já acumulei, como também partilhar, né? E a gente sabe hoje que os clubes de leitura, eles são os movimentos mais significativos na atualidade, porque a gente se sente motivado, nos sentimos motivadas quando a gente está em um grupo falando sobre a mesma leitura, quando a gente está sendo estimulado por outras leituras que ali percorrem, né, paralelamente entre as participantes, e também a necessidade do visual, de você perceber, porque quando a questão, a gente ouve falar, a gente está visualizando e tem esse comentário, isso também vai reverberando, né? E o prêmio é isso, essa questão aqui que tem do físico, né, de uma estátua, de uma estatueta, isso faz com que não deixemos que essa memória seja esquecida, ela se materializa, né? E na questão da própria literatura, a gente voltando ao reconhecimento, nós lemos no teatro tanto a Clarice Lispector, quanto a moça do Frankenstein, e quando a gente vai para Clarice Lispector, que a gente lê Hora da Estrela, a gente está falando de Macabea, que foi uma personagem que não teve o reconhecimento. Quando a gente fala da Mary Shelley com o Frankenstein, era a criatura que necessitava desse reconhecimento da sua paternidade. Então, a gente tem aí também na própria questão da filosofia, tanto com Aristóteles, dizendo que o reconhecimento é algo da excelência. Todavia, a gente não pode fazer as coisas por conta do reconhecimento. A excelência tem que existir, o reconhecimento não tem que ser o fator principal, ele tem que ser a consequência, né? E aí a gente tem também na filosofia Nietzsche, dizendo para a gente que o reconhecimento muitas vezes ele chega tardio e que ele dá um significado menor ao reconhecimento porque seria algo que é dado para quem já não faz uma certa mudança, que não está reverberando naquela questão crítica. Mas é isso, é um reconhecimento que, ao ler Mulheres, né, na minha pessoa e na pessoa das participantes, eu achei maravilhoso, fiquei muito feliz, porque essa é uma validação desse trabalho e de que de alguma forma dá sentido a algumas pessoas. E até num aspecto mais pessoal agora perguntando, não foi a primeira indicação de vocês justamente ao Prêmio Maestro Guerra Peixe. Queria perguntar como é que foi a emoção dessa vez na hora que chamou o nome de verdade? A sensação é mesmo... É uma surpresa, porque por mais que todos os sindicatos são pessoas que estão fazendo alguns movimentos que são belíssimos, mas para a gente foi muito bom, porque não foi só uma indicação e a gente só não recebeu simplesmente porque fazíamos parte de um movimento legal, mas a gente tinha uma trajetória, né? O Leia tem uma trajetória de uma década, então assim, teve uma emoção forte, mais forte ainda, e até porque tem esse sentido de uma persistência, né? Foi muito bom, é uma emoção que realmente é difícil ser descrita, é algo sentido, é algo mais interno, interiorizado, mas foi muito maravilhoso. Perfeito, linda. E até é muito bom a gente destacar, importante a gente falar sobre isso, que esses 10 anos já são muito significativos pelo tempo mesmo, mas tem que pensar o que aconteceu nesses 10 anos, gente. A gente teve uma pandemia nesse meio do caminho e ainda assim o Leia Mulheres se transformou e inclusive manteve um formato que segue até hoje. Então assim, mostra que conseguiu sobreviver um projeto de leitura, conseguiu sobreviver no momento de uma calamidade tão grande e conseguiu seguir e crescer conforme ainda vem crescendo. E a importância que foi, né, Hugo? Porque quando a gente fala desse processo da pandemia, veja que assim, as pessoas ficaram muito solitárias, elas precisavam de certa forma de companhia. E todo esse processo que aconteceu no online, em vários grupos, em vários movimentos, e alguns artistas que também fizeram peças e trabalharam para que levasse as pessoas sem precisar ser no físico, isso foi extremamente importante, porque era a forma de você ter uma companhia, era a forma da gente continuar falando sobre literatura, era a
forma da gente se encontrar, mesmo que não fosse fisicamente, mas era isso, novamente, o reconhecimento daquele grupo, o reconhecimento, porque assim, aí a gente vai para também para a filosofia, voltando novamente sempre nessa questão da psiquiatria e psicologia, mas essa coisa da gente ser forjado pelo outro, né? Então, quando a gente está naquele momento e ter essa possibilidade, que foi aí quando o Leia mudou, o Leia saiu do presencial e foi para o online, por conta da pandemia, e ficamos, porque nós acessamos outras pessoas e outros lugares, né? Nós temos participantes internacionais de outros estados, de outras cidades aqui do interior do estado. Então, isso foi muito importante para nós, né? E para as outras pessoas também que se sentiam sozinhas, né? E é isso, a gente é um ser humano de relações, né? Então não tem jeito, precisamos do outro e que bom que precisamos do outro. Sem dúvida nenhuma. E foi por meio dessa transformação que o grupo conseguiu crescer e justamente como você falou, consegue atingir mais pessoas. Então, assim, foi uma transformação necessária no momento, mas que é muito positiva, mas que o Leia, inclusive, já faz algum tempo que não se limita justamente isso, mas a gente ainda vai falar sobre esses outros tipos de encontro, esses outros eventos no nosso programa de hoje. Mas antes desses outros eventos, a gente vai falar do nosso encontro tradicional do Leia, não é verdade? Vamos falar de Agatha Christie, certo? Então, Agatha é um encontro nosso que, de certa forma, agora entrou nesse movimento que nós estamos fazendo, porque a gente está com o movimento do teatro, que até o final do ano, mensalmente estaremos no teatro. E agora também na Nobel, temos 3 encontros que são, na realidade, a nossa autora será a Agatha Christie. E aí esse é o primeiro livro, nós temos mais 2 obras, então serão 3 livros da Agatha para o encontro na Nobel, que foi uma forma que nós pensamos, eu e a Drica, para que a gente traga esse movimento físico para a livraria, para que as pessoas... É uma forma de trazer as pessoas para a livraria. Também tivemos aqui a HarperCollins, né, que é a editora desse livro maravilhoso, capa dura, maravilhosa. Ela está reescrevendo toda essa, não sei se toda, porque a Agatha tem mais de 80 livros escritos, então a gente está falando de uma mulher significativa demais, e não é à toa que o nosso interesse foi trazer a Agatha para que as pessoas conheçam, porque a gente só conhece... Ouve falar, logicamente, porque ela é a mulher mais vendida em termos de romances na história, mas, e também que a própria Agatha Christie, ela está entre os três como mulher, ela é a primeira mais vendida em termos de livros, ela é a terceira, ela só perde para a Bíblia e para Shakespeare. Então a gente precisa trazer essa mulher, então por isso esse movimento junto à Nobel. Perfeito, e é justamente, como eu havia destacado, essa questão de aproximar o público, de ter essa vivência presencial que nós já destacamos outras vezes, que é importantíssima também. É claro, o momento ali por meio das reuniões online são muito importantes, justamente por conta dessa possibilidade de aumentar essa disponibilidade para as outras pessoas. Mas aquele encontro presencial tem um gostinho diferente, não é mesmo, Linda? Certamente. É necessário que façamos isso, inclusive nesses tempos, né, em tempos atuais, em que a gente está muito imbuído na questão do online, da tela. Então, a gente proporcionar encontros presenciais, essa coisa do olho no olho, da gente discutir, da gente pensar, da gente... Fazer essa troca é extremamente necessário até para uma questão cognitiva e de sociedade. A gente precisa desse contato físico, da gente ter as nossas demandas ali na presença do outro, saber ouvir, saber falar, saber ficar chateado, não ficar chateado, mas que isso aconteça, né? Isso é uma relação humana que precisa estar ali atenta e acontecendo. Perfeito. E para as pessoas poderem participar desse primeiro encontro na Nobel, como é que funciona? Só chegarem. Vai ser agora, quarta-feira, às 17 horas. Na Nobel é só chegar, lendo ou não a obra, não tem problema, porque a gente vai colocar, né, vamos falar ali sobre o enredo, então quem não leu certamente vai ficar por dentro do que está acontecendo, qual é esse enredo aqui maravilhoso. Perfeito. E depois, ainda nessa semana, ainda tem a agenda do Leia Mulheres de Petrópolis, que tem muita coisa, a gente tem que destacar isso, tem muita coisa acontecendo com Leia Mulheres, e agora é naquele evento que a gente destaca que se o encontro presencial é especial, esse consegue ser mais especial ainda, não é mesmo, Linda? Nossa, e a gente está falando aqui da querida Thalita Rebouças, estará no Teatro Imperial sexta-feira agora, às 19 horas, e outra coisa, entrada
gratuita para todos. Quem quiser prestigiar essa escritora que atravessou décadas, que atravessou gerações. E ela é uma querida, tem vídeo dela agradecendo, dizendo que vai estar com a gente. Então, assim, essa é uma série de livros da Thalita, né? O Fala Sério Mãe. Ela tem... Icônica série, inclusive, vale Nossa! destacar. E ela atravessou gerações, né? Ela foi uma das escritoras que fomentou a leitura. Sabe quando a criança sai daquela fase que ela para de ler aquele livro infantil, mas ela também não está querendo ler livros mais sérios, aquele livro, aquele clássico, aquela coisa, está meio aborrecida. A Thalita pegou uma geração que não gostava de ler e estimulou essas pessoas a lerem. Então, essa mulher tem um significativo, é um significativo muito forte para o Brasil, para as leitoras. Sempre que eu tenho contato com alguma cliente lá no salão, que eu comento, ela, eu passei a ler por conta da Thalita, eu tive esse apreço pela leitura devido à Thalita. Então, ela é uma mulher fantástica, sem falar que é super disponível, então isso também conta muito, muito acessível. E ainda por cima, agora que ela já não é mais uma menina, a Thalita já é uma mulher, né, aí 51 anos, ela também já lançou uma série falando agora sobre a menopausa. Então, ela atravessou uma geração e agora está falando de uma outra geração, falando das suas próprias experiências. Então, Thalita, você está de parabéns. É importante que tenhamos pessoas que a gente possa admirar e que possam dizer para a gente, porque esse é o poder da literatura, né? Fazer a gente se encontrar em algumas questões, fazer a gente questionar, mas fazer a gente se sentir pertencente. Isso é muito fantástico. E a Thalita faz isso com muita simplicidade, assim. Ela é muito fácil, o livro dela tem... É um livro muito acessível. Muito acessível, exatamente. Tem uma forma que é muito didática, muito prática, que as pessoas se reconhecem. Então, ela é maestria nessa questão. Perfeito. E é bom a gente destacar que, além da presença da Thalita Rebouças, esse evento ainda acontece no Teatro Imperial, não é mesmo? Então, assim, mais especial ainda. Teatro Imperial, vocês estão de parabéns, porque trazer junto, né, literatura, esse movimento de literatura e teatro, e principalmente porque a gente tem trazido algumas escritoras nesse movimento também, então... É maravilhoso porque é uma nova estética, e uma estética muito interessante. Tem um movimento diferente, tem um microfone aberto para a plateia participar junto com a gente, porque a gente vai fazer uma abordagem sobre a escritora. Nesse caso, a gente teremos a presença da autora, então é uma outra dinâmica, mas quando não temos autora, então a gente faz aquele apanhado sobre a obra, sobre ali trazendo uma visão sobre o livro, e a gente passa para os participantes que estão ali. Então, é muito legal essa interação. É uma conversa muito agradável. Bom, eu acho muito agradável, gostosa. Eu acho importante. É mais um movimento, é uma forma de trazer as pessoas para a leitura. Venham participar. Mesmo que não tenha lido também. Não tem problema se não leram, mas vai lá, porque é assim que a gente enseja esse desejo. É conhecendo, é ouvindo falar, daqui a pouco se torna comum e daqui a pouco a gente fica com curiosidade e a gente passa a ler. É bem assim. É verdade, sem dúvida nenhuma, é desse jeito mesmo. E é muito bom a gente destacar, inclusive, que com essa possibilidade, com esse artifício do microfone aberto e a presença da Thalita Rebouças, tem toda essa interação do público, não apenas com vocês, mas com ela também, e tem toda aquela conversa, aquela situação que acaba sendo mais diferente e que traz muito ganho justamente para esse debate, não é mesmo? Certamente. A Thalita, ela é uma autora que ela passa horas ali dando autógrafo, ela é muito acessível ao público, ela tem muito carinho com o público, então essa é uma das possibilidades também. Já estou recebendo pessoas de fora dizendo, olha, eu vou ao encontro, estou saindo de outra cidade porque eu quero que ela autografe meu livro. Então as pessoas têm um carinho muito genuíno pela Thalita. E só para a gente poder reforçar, sexta-feira, que horas que acontece o evento? Isso, vai ser sexta-feira agora, gente, dia 31, a última sexta-feira deste mês de julho, às 19 horas, no Teatro Imperial. Todos vocês estão convidados, vai ser lindo, vai ser incrível. Perfeito. E agora, só para a gente poder finalizar, a gente encerra o mês de julho e já vai para agosto, para a primeira quarta-feira, que aí sim a gente tem o encontro tradicional do Leia Mulher de Petrópolis, e é o livro Não Fossem as Sílabas do Sábado, certo? Exatamente, da Mariana Salomão Carrara. É uma autora também que vai trazer para a gente, essa leitura, gente, é indispensável, porque, é claro, está num contexto de escrita mais contemporânea, que a gente não está com aquele enredo linear, mas ela vai trazer aqui de umas questões que são tão... A gente vai se perguntar entre o amplo,
né, e entre o pequeno, de onde, quais são os acontecimentos da nossa vida, que acontecimentos na nossa vida fazem essa modificação. Então, ela vai trazer aqui de uma circunstância que pode acontecer com qualquer pessoa, porque ela vai falar de morte, está na primeira página, mas a partir desse acontecimento, as coisas comezinhas que também fazem parte da vida, como acontece dentro desse livro de uma maneira assim genial. É uma leitura mais lenta, mas ela sabe dar esse silêncio no livro, mas é interessantíssimo também, ela tem uma questão muito interessante, que eu particularmente gosto, né? Não é um livro que ela fecha o livro, ela tem uma filosofia quando ela termina essa leitura. E assim, precisamos, porque essa mulher vai falar de maternidade, de morte, de perda, de amizade. Então, são tantas questões aqui lindamente colocadas neste livro. Então, o convite está feito, tá, gente? Mesmo que vocês também não tenham lido, não tem problema. Vai lá, manda um oizinho nas mensagens lá no Instagram do Leia Mulheres, @LeiaMulheresPetrópolis. Coloca então no banner, quero participar, e a gente te manda o link e vem participar com a gente. Perfeito, gente. Então, está aqui o convite para todos esses encontros feitos, todos com entrada gratuita. É muito importante a gente destacar. E eu acho que o ponto principal que às vezes pode afastar alguém, que a pessoa não precisa ter lido o livro, só ter um interesse, só conhecer, querer conhecer de verdade o Leia Mulheres Petrópolis. Então, todo mundo tem essa possibilidade de participar. Linda, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, meus parabéns pelo prêmio, mais do que merecido. E, é claro, mais uma vez, muito obrigado por sempre tirar esse tempinho para conversar com a gente aqui na TV Correio da Manhã. É sempre um prazer, né? E nós, falo em nome do Leia, em nome de todas as participantes, né? De todo esse movimento de leitura, é isso. É importantíssimo que vocês, como TV e outros meios de comunicação, deem esse espaço para que aconteça, né? A gente precisa falar e é isso, todo mundo fazendo um pouco para que a leitura acesse as pessoas. Muito obrigada. Perfeito, linda. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.